A princípio, eu gostaria muito de agradecer a possibilidade de estar integrando esse GT. Há muito tempo eu ambicionava, né, fazer parte de participar do Colóquio Moda, mas por inúmeros motivos eu não conseguia, às vezes, formular um trabalho e tal. E aí, agora, nesse momento, eu desenvolvi esta apresentação, a possível identidade da nova Aerie Brasil Digital a partir do virtual. Eu sou Leonardo de Souza Ramos, atualmente eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF, e também sou membro do Núcleo de Pesquisa Estética, Consumo e Mundialização, Transformações nos Mundos das Artes, artes visuais, arquitetura, design, moda e gastronomia. Pode passar, por favor. Eu peguei, né, eu trouxe para mim, enquanto objeto de estudo, a revista Aerie Brasil, e aí eu soube, analisando a trajetória, né, e também acompanhando um pouco todas as publicações da Aerie Brasil, nós sabemos aí, inclusive pela apresentação da Larissa, e todos nós também que integramos, acredito que conhecem, né, a suspensão das atividades editoriais da revista Aerie Brasil, que ocorreu em 2018, ela felizmente voltou à sua atuação nesse ano de 2020, porém em novo formato, agora em formato digital. E aí, entender essa transformação de uma revista, né, uma mídia de moda impressa, que faz a sua transformação, que fica por 2 anos suspensa e, ao mesmo tempo, retoma o mercado editorial de moda brasileiro em formato digital, isso significa muito. E aí, o que acontece? Eu li o livro do Pierre Levy, né, com todos aqueles conceitos que ele mobiliza, o conceito de virtual e o conceito digital. Eu achei que essa trajetória e essa transformação da Aerie Brasil, ela servia para desenhar muito bem a teoria que o Levy se propõe, né, a discutir sobre essa questão muito mais ampla, que engloba tanto digital quanto virtual, que é a noção de cybercultura. Então, portanto, este estudo anseia por delinear alguns traços da identidade que hoje se tem da revista Aerie Brasil, a qual retornou atualmente ao mercado editorial de moda brasileiro em formato digital, consoante a noção de virtual, sobretudo ao sentido técnico ou tecnológico, que este termo também compreende, segundo as ponderações do sociólogo e filósofo Pierre Levy na obra Cybercultura. Então, trabalhar com o conceito de virtual e, ao mesmo tempo, trazer esse corpus de análise, que é a revista Aerie, para ilustrar essa teoria, é o que eu achei mais interessante, que, ao fim das contas, me deixou muito feliz de fazer essa análise, que, a princípio, também representa uma pesquisa bastante incipiente, bastante iniciante, mas que, pouco a pouco, eu vou integrando e vou desenvolvendo. Pode passar, por favor. Então, o nosso percurso, eu elaborei um percurso bem breve, né, para a gente discutir as noções de identidade, porque a gente vai buscar uma identidade da Aerie Brasil Digital a partir dessa noção leviana, e até engraçado dizer isso, né, ou da obra do Pierre Levy. O que compreende esse conceito, né, essa noção de virtual, conforme trazido pelo Pierre Levy, e a nova Aerie. Eu coloco entre colchetes porque esse discurso da diversidade que ela propõe, ela acontece já antes da suspensão das atividades editoriais dela, desde 2015. Inclusive, segundo entrevista da própria Suzane Barbosa, editora-chefe, ao site Fashion Forwards, né, que declarou assim, como que ela ampliou esse editorial de moda e começou a se preocupar aos poucos também por esse discurso da diversidade. Então, isso também é um projeto um pouco antigo, antes da suspensão das atividades, que foi ganhando corpo agora em plataformas digitais, com a retomada das atividades editoriais. E a síntese, né, essa possível identidade virtual da nova Aerie Brasil. A princípio, eu fico muito feliz porque a apresentação anterior da Larissa, ela consegue, como a Daniela mesmo disse, a minha pesquisa consegue um pouco também complementar aquilo que já foi dito anteriormente. Então, a gente parte aí um pouco, de modo muito breve, com a noção de identidade do Stuart Hall, porque é um conceito muito amplo, é um conceito muito complexo, mas a gente vai mobilizá-lo a partir de um viés sociológico, que a identidade, ela significa, então, esse sistema de representação cultural, conforme trazido pelo Stuart Hall, na obra, né, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Então, o que o Hall diz para a gente? Que o sujeito previamente vivido, como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado, composto não só de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas, né? Então, a identidade, a parte de toda
a partir desse contexto de globalização, de mundialização, ela se pluraliza. Então, os sujeitos, eles também formam várias faces, né? Eles apresentam várias facetas, então a identidade se torna, e, portanto, uma celebração móvel. Ele ainda diz, né, que é mais provável que ela, a globalização, vá produzir simultaneamente novas identidades globais e novas identificações locais. Pode passar, por favor. Já no segundo ponto, eu vou trabalhar com a noção muito ampla de cybercultura, que inclusive é título do livro do Pierre Levy, né, publicado em 1999, e que também complementa e aborda o mesmo conceito trabalhado anteriormente pelo mesmo autor, que é o conceito de virtual. Ele trabalhou na obra em 1997, o que é virtual, e aí há algumas críticas em relação a esse conceito, conforme trabalhado dentro da mesma teoria desse mesmo autor, e aí a maneira como ele aborda em 1999 na obra Cybercultura, aparentemente ele vai delimitar melhor esse conceito, né? Porque o conceito de virtual também se tornou algo muito amplo. Então ele parte definindo o que é o cyberespaço, né? E aí ele vai trazer também essa diferença, essa distinção entre o digital e o virtual. O digital a gente poderia entender, portanto, como toda a infraestrutura técnica que vai nos possibilitar, no momento posterior, adentrar ou pertencer de maneira estrita ao virtual. Então, ou seja, todo o conjunto de computadores, de redes, de produtos mesmo, né, dessa materialidade computacional, é o que vai nos possibilitar a gente fazer uso de toda essa parafernália para futuramente a gente adentrar a toda essa dimensão virtual. E, portanto, é um dispositivo de comunicação interativo e comunicativo, vai englobar tanto o digital quanto o virtual. E ele também é ampliado pelo desenvolvimento de técnicas. O desenvolvimento de técnicas a gente pode pegar desde da história, do caminhar lá atrás mesmo da história da civilização, a gente vai vendo que as técnicas foram sendo aprimoradas. O Levy aborda isso na sua obra, e a gente consegue que, em determinado momento, as técnicas são impulsionadas a tal modo que a gente consegue digitalizar alguns processos, e aí, por consequência disso, também a gente adentra aí numa dimensão virtual. Ele diz, né, uma técnica é produzida dentro de uma cultura e uma sociedade encontra-se condicionada por suas técnicas. E ele salienta, né, corrobora isso. E digo, condicionada e não determinada, portanto. Então, ou seja, ela não é determinada, ela mesma condiciona porque é ela que produz essas próprias técnicas. Ele também coloca aí os anos 80, né, que viram o prenúncio do horizonte contemporâneo da multimídia, talvez naquele contexto ali da Guerra Fria, tudo aquela que foi mesmo impulsionado aí essa criação, né, de aparelhos digitais. E ele vai falar também das interfaces, que são coisas muito importantes, são processos muito importantes que nos possibilitam adentrar no virtual. Ele vai falar tanto da realidade virtual quanto da realidade ampliada. São as duas possibilidades que ele apresentou na obra para nos mostrar que nós vamos adentrar aí, no caso, no cyberespaço, né? A realidade virtual para ele é quando a gente ultrapassa mesmo o limite da tela e vai para o outro lado da tela. E aí essa dimensão bastante ficcional dos videogames e de outros programas. E, ao mesmo tempo, ele vai falar da realidade ampliada, né, que já é o uso de microfones, o uso de fones, o uso de câmeras, ou seja, a gente é coalhado, né, a nossa realidade é coalhada aí com esses aparelhos também. No livro, ele traz o exemplo da osmose da Char Davis, que é a realidade ampliada e a realidade virtual, em que a pessoa, né, com essa experiência que a artista propõe, você coloca o fone e os óculos, e aí você adentra nessa realidade que está aí na parte de baixo da apresentação. Pode passar, por favor. E ele vai falar, né, a gente vive a digitalização, né, o digital ou a virtualização da informação. É muito importante porque e aí já em consonância com aquilo que o autor coloca. Aqui o que se busca não é tanto a ausência de plenitude material, e sim vazio de presença e de interioridade viva, subjetiva. Então, ou seja, a dimensão virtual, a partir da digitalização, ela não deixa de ser preenchida e de não ter um conteúdo. Ela pode ser vazia de plenitude material, como ele mesmo coloca, mas, ao mesmo tempo, ela não deixa de possuir um conteúdo bastante peculiar que vá ocupar espaço dentro dessa dimensão. E depois, a virtualidade também é compreendida de forma muito geral, ela constitui o traço distintivo da nova face da informação, uma vez que a digitalização é o fundamento técnico da virtualidade. Então, mais uma vez, ele corrobora essa questão de, no primeiro momento, você trabalhar com a digitalização para, posteriormente, você alavancar aí uma nova dimensão virtual. Agora, ele vai falar, né, sobre o virtual em geral, ele coloca aí para a gente, né, que ele vai ampliar o cyberespaço
e a tendência à virtualização, né? Tem essa questão também, que quanto mais o cyberespaço ele é ampliado, é uma tendência muito forte de nós, inclusive, fazermos parte disso. Agora, a gente deixa a nossa própria realidade para trás, a gente assume, né, como uma realidade virtual, a gente adentra nessa dimensão e a gente larga para trás tudo de fato que somos, ou a gente também está em relação ali dialética, que uma parte vai influenciando na outra. E ele traz os 3 sentidos possíveis aí ligados à noção de virtual, portanto. Ele fala de um sentido técnico ligado à informática, que eu já disse anteriormente, que é muito ligado aí à noção do digital. Depois, um sentido corrente, que nós falamos no dia a dia, né, como se o virtual fosse aquela não realidade, portanto, como se o real fosse uma irrealidade, ou até mesmo algo bastante ficcional. E depois, e portanto, isso vai se tornar, e também o sentido filosófico, né? E aí, para o sentido filosófico, ele vai mostrar que muito pelo contrário, que o real, o virtual, por sua vez, ele não é o oposto ao irreal, ele é o oposto de atual. E que a realidade, por sua vez, ela vai englobar tanto o virtual quanto o atual. Então, ou seja, ele vai falar que o virtual é aquilo que existe em potência, e a materialização desta potência vai se atualizar, vai se tornar algo atual. E não se distancia, por sua vez, do real, muito pelo contrário, é uma parte com as duas, né, os dois aí, tanto o virtual quanto o atual, são partes componentes da realidade. E aí, voltando um pouco no sentido anterior, que é o sentido corrente de virtual, ele vai falar também da realidade virtual enquanto um oxímoro, porque se o virtual é o irreal, como nos é possível afirmar que algo é uma realidade virtual? Né? Sendo que os sentidos, tanto de realidade quanto de virtual, no sentido corrente da virtualidade, os dois vão se anular. E aí vai formar, portanto, esse oxímoro que ele delineou também no livro dele durante a teoria. Agora, para fazer essa aproximação com o corpus de análise que eu mobilizei, que no caso é a revista L Brasil Digital, que retomou suas atividades editoriais nesse ano, pode passar, por favor. Eu vou começar a tentar agora aprofundar um pouco, né? Mas antes disso, eu até havia me esquecido. O Pierre Levy, ele cria essa escala, né, dos sentidos de virtual, sendo o sentido mais fraco ao sentido mais forte. E aí é muito interessante porque ele vai colocar lá, né, no primeiro quadro, o sentido mais fraco, né, o virtual no sentido comum, que é o filosófico, né, o falso e real, que está muito próximo ao sentido corrente. O virtual no sentido filosófico, né, porque sendo o virtual existente em potência, mas que vai se atualizar e que também faz parte de uma realidade, e aí você deixa de lado a questão daquele oxímoro inicial no sentido corrente. O mundo virtual no sentido de possibilidade do cálculo computacional, né, porque aí também tem a noção do cálculo e da existência de algo em uma materialidade digital, mas que enquanto ele for mobilizado, enquanto ele for solicitado, ele realiza os seus cálculos e ele se materializa ou na tela ou em algum fone, em algum tipo de mídia específico, ou até mesmo na impressão num papel. Depois ele fala do mundo virtual no sentido de dispositivo informacional, né? Porque a mensagem é um espaço de interação por proximidade, dentro do qual o explorador pode controlar diretamente um representante de si mesmo. Então, a gente tem também o dispositivo, né, que vai ser esse portal aí também, eu acho muito interessante essa noção. E também o mundo virtual no sentido tecnológico estrito, que aí já é uma questão de ilusão de interação mesmo, é a gente fazer aquela imersão total na realidade virtual. Pode passar, desculpa. E, portanto, ele fala, né, a ubiquidade da informação, documentos interativos, eu estava lendo, isso, obrigado. Ubiquidade da informação, documentos interativos interconectados, telecomunicação recíproca e assíncrona em grupo, e entre grupos, as características virtualizante e desterritorializante do cyberespaço fazem dele o vetor de um universo aberto. E aí pode passar, por favor. Agora, para me aproximar um pouco aí também do corpus de análise, né? Em entrevista dada ao Fashion Forward, a editora-chefe da L Brasil, a Suzane Barbosa, ela disse também nessa necessidade, né, que eles acharam também de tornar a revista um pouco mais aberta, um pouco mais próxima também dos seus leitores e possibilitar também esse feedback, né, deixar um pouco de lado também, porque não condiz com a atuação desse tipo de magazine, por exemplo, ser vendido em bancas. Então, ou seja, ela vai abandonando cada vez mais aquela noção antiga e vai aí adotando também um pouco essa identidade, também se adentrando no cyberespaço, porque se tornou necessário, né? Não é porque também foi conveniente. Eu acho que todos os jornais, apesar de todas as mídias impressas, elas continuar com as suas tiragens e tal, e a distribuição mesmo em bancas de jornal e tal, elas também estão criando plataformas digitais, ou seja, estão também adentrando no cyberespaço, se digitalizando, criando também identidades virtuais, como consequência de todo este processo.
Então, ou seja, se tornou mais necessário isso, porque ninguém mais anda com a revista na bolsa. É muito mais prático eu ficar acessível na tela do smartphone, por exemplo. E é outro dispositivo muito interessante, muito importante no caso. Tem que ser a tela do smartphone, porque são poucas as pessoas também que ligarão o computador, seja ele um notebook ou um computador desarticulado em 3 peças, que acessarão, que ligarão exclusivamente para acessar a revista L Brasil, por exemplo. Então, por isso que é muito interessante saber gerenciar a sua atuação nessas plataformas digitais, sobretudo nessas redes sociais, né? O Instagram, o Facebook e as outras, aí, no caso, que a L agora está presente. Então, essa nova L Brasil, coloquei entre colchetes, né, como eu disse anteriormente, porque esse projeto, esse discurso dela em prol da diversidade é algo que já acontece desde antes da suspensão da atividade editorial dela, lá em 2015, ainda segundo também a entrevista da Suzane Barbosa. Ela teve o início esse ano, né, os rumores do seu retorno, no dia 9 de março deste ano, pela Papac Editora, sendo que antes era pela editora Abril. Então, ela é nova, relativamente, devido ao seu posicionamento acerca da diversidade, antes mesmo da suspensão das atividades editoriais. E aí eu fiz esse mapeamento em gráfico de todas as postagens, assim, a quantidade de postagem e o tipo que essas postagens se enquadravam, desde o início, lá em 9 de março, até o dia 24 de julho. Eu não atualizei esses dados aí, ficou um pouco desatualizado, mas eles continuam seguindo essa ordem, basicamente, né, com entrevistas, a questão do podcast, né, com a questão do Opencasting também, que foi a proposta lançada inicialmente para o retorno da revista no formato digital. Isso é muito interessante, porque ela se torna um veículo de mídia agora bastante relacional, em que a possibilidade de retorno ela é imediata para o corpo editorial da revista. Isso é muito interessante, até mesmo para revistas reformular. Ela não vai abandonar o editorial 5 de minutos, moda. tá? Tudo bem. Ela não vai abandonar, obrigado. Ela não vai abandonar o editorial de moda, mas ela vai ampliar a sua atuação baseada aí na diversidade. Pode passar, por favor. Então, aí eu trouxe também alguns prints, né? Acho muito interessante. E aí eu tenho o papel de uma revista de moda hoje, né? Que é uma pergunta que foi feita na L, o grupo do Facebook, o Pivô. Também as próprias colunistas, é muito interessante, porque traz para o corpo editorial também a Hanaíra Negreiros. Depois a questão das matérias, que fogem também um pouco simplesmente do editorial de moda, e a participação dos leitores por meio do Opencast. E aí eu vou beber um pouco lá no Lipovetsky, né, porque ele vai fazer esse casamento aí entre a moda, a cultura de massa, e como que isso vai acontecer, né, e a mídia. A socialização dos seres por intermédio da tradição, da religião, da moral, cede terreno cada vez mais à ação da informação midiática e das imagens. Então, isso é uma tendência que, inclusive, esse próprio autor que estuda a mídia, que estuda a moda, já vislumbrou também. Pode passar, por favor. E aí, para finalizar, essa síntese possível, né? A identidade da nova era como sistema de representação cultural, ou seja, essa identidade, a la Harvey, consolida o oxímoro, né, da realidade virtual do sentido corrente de virtual trazido por Levi, sendo não irreal nem material, mas virtual. Ao se digitalizar, ao se virtualizar, ela não se afasta do real, muito pelo contrário. Ela se virtualiza, mas ela se atualiza, sim, né, segundo o sentido filosófico, aí trazendo, sobretudo, esse discurso da diversidade. O Lipovetsky reafirma, né, que há menos glosas, mais imagens, menos sínteses especulativas, mais fotos, menos sentido, mais tecnicidade. Então, é isso também que vai acontecendo com toda a mídia aí, que vai operando de acordo aí com a forma moda, com toda essa efemeridade, que vai se adequando também a toda a tecnicidade que é propícia no dia de hoje. Entre Lipovetsky e Levi, né? O Lipovetsky escreveu sua obra O Império do Efêmero antes do Pierre Levy, e ele fala sempre de hiperhomogeneização pela cultura de massa. O Pierre Levy já escreve em 1999, que é 10 anos depois da publicação do Lipovetsky, e ele refuta essa ideia de hiperhomogeneização, e muito pelo contrário, né? Ele amplifica essa noção da pluralidade, que inclusive a revista da L Brasil traz consigo pelo seu discurso de diversidade. Então, ou seja, o que o Lipovetsky colocou e defendeu, aquilo posteriormente o Pierre Levy, ele, não digo que o Pierre Levy foi um leitor, não sei essa informação do Lipovetsky, mas ele vai para o sentido contrário. Pelo contrário, ele fala que há uma hiperdesagregação das individualidades e das subjetividades. E, portanto, a Diana Crane, né, o desenvolvimento de uma mídia eletrônica poderosa no final do século XX, de grande penetração de imagens pós-modernas, mudou a difusão da moda. Acabou o tempo? Ela mudou a difusão da moda nos dias de hoje, né? Enfim, é isso. Eu peço desculpa, pode ter uns minutinhos. E aí a gente consegue entender isso também. Tá.
E aí a gente tem essa questão também, né? Então, a revista L Brasil, ela se torna digital, não por uma questão meramente de conveniência, mas porque se tornou necessário, até mesmo para ela conseguir fazer de maneira efetiva a sua atividade editorial, frente também a toda a matéria que ela vincula ao fenômeno moda, inclusive, mas ela amplia isso, ela não fica muito presa ao editorial de moda, né? Ela vai falar de estilos de vida, mas sobretudo da diversidade. E aí ela faz uso, inclusive, de todo o aparato digital, portanto, ela se virtualiza. Acredito que seja isso. Muito obrigado.